Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da live. Já pode correr lá e pegar a aguinha separada para a pessoa, para doente, para plantinha, para pet, uma garrafinha para cada um copo para cada um. Enquanto isso, eu vou dar os recadinhos aqui. Bom, gente, não tem ninguém aqui pela primeira vez. Todos já conhecem a nossa casa. A nossa casa, ela sobrevive de doações. E eu já de antemão agradeço a todos por estarem sempre doando alguma coisa para a nossa casa. A gente não deixa de subsídio do governo. Então, essas doações são muito importantes para a gente reverter em aluguel, pagar o aluguel, pagar as contas de luz, de água. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente pede, o nosso bazar, ele sobrevive de doações. A gente sempre pede a vocês que doem roupas antigas, roupas que vocês têm em casa, que estava naquela promessa, vou entrar nessa calça, mas não entra nunca. Vocês tragam camisas, tênis, sapatos, de forma geral, eletroportáteis, o que vocês tiverem em casa que vocês não queiram mais, ou tenham trocado, como é o caso do eletroportátil, tragam para a gente, que a gente reverte nesse dinheiro para essa atividade. Fora isso, nós atendemos a 30 famílias com cestas básicas. E a gente pede sempre a vocês que nos ajudem, né? Então, como que vocês nos ajudem. Mas como? Quem puder, quiser dar uma cesta, a gente recebe. Eu não posso dar uma cesta, eu posso dar alguns itens, a gente também aceita. Eu não posso carregar peso. Então a gente tem o Pix da Casa do Caminho no Facebook. Se vocês quiserem nos ajudar, não precisa ser com o valor de uma cesta, com qualquer valor especificando que é para a cesta básica, a gente agradece. A Denise, eu não posso nada disso, o dinheiro não dá para nada. Mas eu sempre acredito que naquele seu armário lá, a despensa, tem alguma coisa lá dentro que vocês podem doar para a gente. Fica lá de um mês para outro um molho, um macarrão, um açúcar, um sal. Isso é muito pouco, Denise. Só isso a gente aceita e fica muito feliz. Por quê? Porque às vezes é esse item que está faltando para compor uma cesta de um irmão. E quando ele chega, para nós é uma alegria. Então você não pense que você está doando pouco. Você está doando muito. Porque tudo aquilo que a gente faz por um irmão nosso é muito importante. Está nos livros, na codificação do Kardec. Fora da caridade não há salvação. Então vamos pensar sempre no nosso próximo e auxiliar no que pudermos. Para isso, o terceiro recado muito importante é o Evangelho no Lar. Todos fazendo? Evangelho no Lar, Evangelho no Lar, Evangelho no Lar. Não acredito que você está fazendo. Então, meu recado é para você. O Evangelho no Lar é nossa proteção espiritual, o nosso canal de ligação do plano espiritual, com Deus, com Jesus. Então a gente sempre aconselha a todos que façam o Evangelho no Lar. É um dia por semana, 15 minutinhos, né? Naquele dia, sempre naquela hora. Nesse momento que a gente faz o Evangelho no Lar, a gente está protegendo a nossa casa daqueles irmãozinhos que andam atrás da gente, que vem para a nossa casa e causa tumulto, confusão, brigas, sabe? Causam desequilíbrios na nossa casa, desequilíbrios harmônicos. Então a gente pede a vocês, façam o Evangelho, é muito importante. Quem faz sabe. Vocês que fazem não é bom? Pronto. E além disso, ele não é quando se faz o Evangelho, não fica só ali
a sua casa. Deus se espalha pelos seus vizinhos. A harmonia, ela se estende. A proteção se estende. Então, por isso que a gente insiste tanto, pede tanto, faça, faça. Porque só quem faz sabe o bem. Denise, eu não tenho evangelho, nós temos. Denise, eu não sei fazer, nós só temos um folheto explicativo. Denise, não consegui, mesmo assim não deu certo. A gente faz uma chamada de vídeo no dia e na hora que vocês forem realizar o evangelho e faz junto com vocês. Até vocês pegarem, faz um dia, faz dois, faz outro. A gente ensina vocês a fazer, fazendo junto, vocês pegam e vocês vão ver o benefício que vocês vão receber. Fora isso, nós temos a nossa casa, ela funciona terças, quintas, sextas e domingos. Terças e quintas às 20 horas, às sextas às 14 horas e no domingo às 9 e às 10h30. Nós também temos a evangelização no lar, que vocês podem trazer filhos, afilhados, agregados, para que aqui, de uma forma lúdica, eles possam ter contato com a palavra de Jesus. Então tragam, todo sábado às 8h30, se puderem tragam as crianças, porque é muito bom eles começarem desde cedo. E agora vamos falar de uma coisa que todo mundo vai gostar. Prestem atenção. Já pegaram a água? Corre lá. O que nós vamos ter? Na semana que vem, não terá atendimento no domingo. Não faremos nada no domingo. O que vai ter aqui? O nosso bichinchão. Olha lá. Dia 29, de 10 às 14. No nosso bichinchão, as peças estão a R$1. Tudo. Tudo a R$1. Então, venham, divulguem, porque esse bichinchão é para ajudar a casa. Então, nós colocamos tudo aí, tudo. E as pessoas vêm e compram a R$1, gente. R$1 não é nada. E vocês vão ajudar, divulguem para outras pessoas que queiram vir, que precisem, porque tem muita coisa. E eu estou aguardando vocês aqui, porque eu vou estar aqui, né? Vocês sabem o quê? Eu fiquei doente, fiquei afastada um pouquinho, mas melhorei. Casa do caminho. Então, gente, eu acho que o mais importante eu falei, né, Fran? Sim. Então vamos agora fechar nossos olhos, deixar nossos problemas lá fora, nossas preocupações, entrar em contato com a espiritualidade maior, com nossos mentores em particular, com os mentores da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, e vamos orar a Deus. Senhor, aqui nos encontramos a teus pés, rogando a tua intercessão, para que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar, sempre dentro do nosso merecimento. Pedindo a ti, Senhor, que tenhamos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a palestra, que é tão importante, é o nosso maior tratamento, porque dele advém depois as nossas atitudes, a mudança do nosso pensamento. Então, estejamos em conexão, envolvendo a nossa irmã Flávia em muito amor, para que ela passe para nós esses ensinamentos tão importantes. Que o Senhor Jesus esteja aqui nesse momento, nos auxiliando e nos dando entendimento para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pedimos licença, Senhor, a Ti, para darmos por início essa segunda parte da Casa dos Atendimentos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom dia novamente, para quem não falei bom dia pessoal da internet. A gente vai fazendo ao vivo, como diz. E vamos assim, depois dessa prece tão bonita da nossa irmã Denise, nos tranquilizando ainda mais, serenando a nossa mente, os nossos corações, se preparando no nosso íntimo para a reflexão que vamos fazer do Evangelho e depois para o tratamento.
e vamos acompanhando em pensamento a prece das fraternidades. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. Prece maravilhosa, né, pessoal? Muito bom fazer uma prece. Nós vamos continuar na manhã de hoje a reflexão em mais uma lição aqui do Palavra de Vida Eterna. Quem tem esse livro em casa, se quiser ler depois, a lição 117. Só para reforçar um dos recadinhos, os estudos que nós estamos fazendo durante a semana, sequencial, estão no Facebook da casa, né, que é gravado. E o nosso irmão André, que é um outro trabalhador também, posso considerar da casa, ele está conseguindo levar os vídeos por YouTube. Então, quem não tem Facebook e quiser acessar o YouTube da casa, assistir os vídeos, às vezes não dá tempo de ler o livro, às vezes a gente tem um livro em casa, não dá tempo. Então, no YouTube da Casa do Caminho, os vídeos estão lá, as palestras. Então, é importante a gente reler, ouvir, né? Então, não tenho tempo, eu consigo ouvir. Então, usar a tecnologia a nosso favor para que a gente consiga também agregar essas mensagens positivas no nosso dia a dia. Tem muito livro do Chico também gravado, né? Os áudios, books. Então, se a gente não tem tempo de ler, também a gente pode ouvir o livro. Então, são recursos que a gente pode ir colocando no nosso dia a dia. Então, quem quiser, como a nossa irmã falou no primeiro horário, acessar o Facebook da casa. Eu não achei que ia falar isso, né? Mas curtir lá, compartilhar, né, amigos? Como fala? Para divulgar o Evangelho, que é uma ferramenta que está nas nossas mãos do celular. Então, a gente vai levando, compartilhando palavras de esperança, né? Porque, na minha interpretação, a doutrina espírita tem esse papel de levar esperança, de levar consolo, né? Todas as religiões têm o seu papel, a sua importância, e a doutrina espírita também. A lição de hoje, acho que veio, como todas do Emmanuel, desse livro, veio também num momento importante, tem um título Espera por Deus. Lição 117, com o título Espera por Deus. E qual que é o trecho lá do Evangelho que Emmanuel trouxe, né? Então vamos lembrar que Emmanuel, nessa coletânea que nós vamos estudando, ele traz trechos da Bíblia, do Novo Testamento, e também traz uma explicação sobre a luz da doutrina espírita para nos ajudar nesse entendimento, nessa reflexão. Então é importante a gente lembrar isso, né? Como a espiritualidade vê o Evangelho, a importância, né? Essa coletânea que o Emmanuel traz são trechos do Evangelho. Então o Evangelho é uma ferramenta, um recurso muito importante para nos auxiliar. E qual que é o trechinho que Emmanuel trouxe para nós essa manhã? Diz o seguinte: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. São palavras de Jesus. Vou repetir novamente. Diz o seguinte: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Palavras de Jesus. Está lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Então, em que contexto Jesus fala isso, né? Para a gente relembrar também, quando a gente vai lá no Evangelho de João, e ele fala, né, para os apóstolos que o Pai está nele, né? E é ele que faz as obras. Então, é uma passagem em que Jesus está se despedindo dos apóstolos, vamos dizer assim, porque ele já vinha falando para os apóstolos que ia chegar esse momento da partida dele, né? Tudo aquilo que iria acontecer. E ele está falando ali para os apóstolos, orientando, fortalecendo eles na fé do que iria acontecer, e ele coloca ali, até no começo, ali, quando a gente vai pegar o texto de João, é bonito que Jesus fala para os apóstolos: não perturbe o vosso coração. Tem até uma música com esse trecho, né? Uma música conhecida, gospel, que é tão bonita, falando isso. Jesus fala para os apóstolos: não perturbe o coração, há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu vou estar preparando esse caminho. E que Ele é esse caminho, a verdade e a vida. E é tão bonito que Jesus está orientando e falando desse futuro para os apóstolos, para eles confiarem, né? Hoje, essa passagem, há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente já tem um pouco de entendimento.
A gente está numa casa espírita, independente do que a gente conhece, a gente já tem uma noção da continuidade da vida, a gente está estudando o livro psicografado, então a gente já tem mais acesso a informações. E nessa passagem, Jesus está falando isso, né? Que Deus, o Pai, através dele, está fazendo as obras. Mas 2 discípulos perguntam, questionam Jesus, Tomé e Filipe. Tomé e Filipe perguntam para Jesus, mas como que a gente vai achar esse caminho? E o Filipe fala, mostra o Pai para mim, né? Nós somos muito igual a Tomé, como a gente às vezes usa o exemplo, né? Como que eu vou achar esse caminho? E Jesus devolve a pergunta para Tomé e Filipe, mas vocês não conviveram comigo todo esse tempo? Vocês não estão vendo o Pai através de mim? E é muito significativo, né? Porque Jesus, um espírito tão evoluído, se colocou em humildade, concorda? Porque ele estava ali colocando em ações o que o Pai, né? O que Deus deu para ele como missão. E ele coloca como Deus, né? O Deus fazendo aquelas obras. E essa passagem é importante porque quando a gente relembra disso através dessa palavra do Emmanuel, a gente vai até Jesus novamente. E Jesus, como espírito evoluído que ele é, como a gente acredita na doutrina, ele veio com essa missão. Então ele falou do amor, falou do perdão e vivenciou tudo isso. Não é verdade? A gente vai olhar toda a trajetória de Jesus, ele foi questionado, né? Ele foi julgado, ele foi muitas vezes incompreendido pelas próprias pessoas que estavam próximo dele. Por que ele não era o guerreiro que na época era esperado? O Messias estava sendo esperado naquela época, que era olho por olho, dente por dente, como um guerreiro. E ele veio ao contrário de um guerreiro, falando de amor, de perdão, falando que há muitas moradas na casa do meu pai. Imagina naquela época ter esse entendimento. Às vezes hoje, muitas vezes é difícil a gente compreender algumas coisas, né, da espiritualidade. A gente tem até curiosidade de saber, apesar das informações que a gente tinha na palma da mão. Imagina naquela época. Apesar de vir de Moisés, do Velho Testamento, né, das comunicações que vinham através de Moisés, mas mesmo assim, Deus era tido como com medo, vamos dizer assim, né? Era imposto o medo, olho por olho, dente por dente, para que conseguisse ter ali um mínimo de convivência. Mas, graças a Deus, nós estamos evoluindo, nós não estamos mais ali olho por olho, dente por dente. Então, nós já temos condições de ter esse entendimento, de entender essas palavras de Jesus. E como é atual, não é? É como se Jesus estivesse falando para nós aqui, através de Emmanuel, e o meu exemplo, né? Vocês não estão vendo o Pai através de mim? Porque nós, enquanto espíritos, muitas vezes estamos longe de Deus. Estamos longe de Jesus. E a espiritualidade nos lembra muito isso, porque às vezes o sofrimento nos bate porque nós estamos longe de Deus e de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem esclarecer isso. Esclarecer que a vida continua como Jesus estava falando, com palavras mais atuais, né? Vem nos esclarecer e também nos trazer entendimento. Que tem uma parcela que é nossa responsabilidade. Então, Emmanuel coloca aqui, nesse título, Espera por Jesus, mas não é uma espera sem fazer nada, vamos dizer assim. Porque a palavra espera, se a gente for procurar a etimologia da palavra, ela vem do verbo esperançar. Então, Emmanuel está trazendo a espera em Deus num lugar de esperança. Então, se eu tenho esperança, dentro de mim vai fazer um movimento para que eu tome uma ação, não é? Porque se eu não tiver esperança, eu não consigo nem no hoje tomar uma ação. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas é muito triste você passar por algum momento que você perde a esperança. E aí você se questiona muitas coisas. Então, Emmanuel está trazendo para a gente, olha, vamos esperar em Deus, mas do verbo esperançar. Do verbo que nós estamos caminhando para a evolução, que nós estamos, o erro não nos resume, a aflição não nos resume, aquele momento que nós estamos passando não nos resume, e que a doutrina espírita lembra isso a gente. E aí não tem como não lembrar, né, aquela outra frase famosa do Chico, a gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. A gente pode, através desse entendimento de Deus e de Jesus, tomar um novo caminho, né? Mudar o pensamento, porque também a dor, como Emmanuel coloca nessa lição aqui, não julgues o sofrimento como mal, porque o sofrimento ele vem com algum objetivo.
Então a espiritualidade sempre nos lembra isso. Se a gente não aprendeu pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Então a dor é aquela lição que a gente não quis aprender. Quando a gente é rebelde e recusa alguma coisa, quem já relutou e não quis e viu que é pior, não é? Então o que a espiritualidade pede pra gente? Ao invés de se revoltar, que eu acho que esse é o papel da doutrina, né? A doutrina tira o problema? Não, mas ela nos esclarece, nos fortalece para entender o que aquele problema está trazendo de entendimento. Porque diante da nossa própria história, nós não somos vítimas. Então ninguém é vítima. E o lugar de vítima tira a nossa ação, tira a nossa força para seguir. Então, Emmanuel também, em outra passagem, não me lembro exatamente qual livro, é questionado pelo Chico em alguma situação, quem que é aquela pessoa, o inimigo, quem que era o causador daquela situação. Emmanuel fala, somos todos nós se levantar o véu do passado. Porque todos nós estamos em evolução. Então, se nós estamos com evolução, nós vamos errar. Nós vamos errar, quem está próximo de nós vai errar, porque nós estamos em evolução. Só que a espiritualidade nos lembra que nós podemos aprender com os nossos erros. Né? Vamos olhar o que aquela situação de dificuldade está nos trazendo de aprendizado para que a gente consiga passar esse obstáculo, esse erro. Né? Que ele coloca também aqui a doença, ela é uma renovação do espírito. Então, muitas vezes a doença é um caminho que é difícil a gente entender que é para o bem, né? Uma doença. Por que eu estou passando por aquela doença, por aquela aflição? Mas do ponto de vista espiritual, é uma renovação para o espírito. Alguém já deve ter visto, ouvido falar, por exemplo, uma pessoa que nunca fumou, um exemplo, e tem um problema no pulmão, tem uma efizema pulmonar, e ela passa no exame e tem todo um pulmão comprometido, e a pessoa nunca fumou na encarnação atual. Como se explicar isso? Então a gente encontra no Evangelho, lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que se a gente passa por uma situação de qualquer ordem, a gente não encontra na causa atual, provavelmente de outras encarnações. Então tudo que a gente prejudica o nosso corpo físico, ele está refletindo para o nosso corpo espiritual. Então em cada encarnação, isso vai se melhorando, se renovando, claro, com o nosso entendimento, com o nosso melhoramento. Então, esse corpo físico que a gente tem, e se ele está doente por algum motivo, é uma bênção. A espiritualidade lembra para a gente agradecer. É claro que eu não vou agradecer pedindo mais doenças, não é isso. Problemas não. Mas agradecer pedindo entendimento. O que aquela doença está me trazendo de aprendizado? Porque a minha conduta, o meu pensamento me levou até aquela doença, até aquele problema, concordam? Se eu cheguei numa situação... podem ter contribuído, mas eu tive uma escolha ou de aceitar ou de fazer uma atitude que naquele momento, ou porque eu não sabia, ou por um caminho ou outro, eu tive parte de responsabilidade, concorda? Então a gente sempre tem responsabilidade. E entender isso é importante, porque também nos traz para um lugar que, poxa, eu posso mudar. Se eu estou com um pensamento negativo, eu dei exemplo na primeira palestra, encontro a minha amiga Ângela. Oi, Ângela, tudo bem? E eu falo, Ângela, tá tudo ruim. Cada dia tá pior. Eu tô falando isso com a minha boca, com as minhas palavras. Como é que fica a minha mente e o meu corpo? Não é? Mesmo que as coisas não estejam fáceis, mas se eu tô me condicionando, não, hoje tá ruim, mas vai melhorar, eu falo pra Ângela, tá ruim, Ângela, mas eu tô procurando outro médico, vou pedir uma outra opinião, vai melhorar, isso também me ajuda. Porque se eu tô tomando passe, procurando mais as minhas palavras, o meu interno, o meu pensamento está dizendo o contrário, eu estou contribuindo para o meu equilíbrio mental, emocional? Porque eu estou dizendo com as minhas palavras, está tudo ruim, cada dia está pior, nem te conta, né, o negócio está feio. Então, quer dizer, eu estou com as minhas palavras colocando uma carga, porque se eu falo, gera o som, gera energia. Se eu estou falando, meu pensamento está pior normalmente, não é? Porque eu estou falando ali um pedaço. Então começa no pensamento. Então eu sou muito fã da doutrina, respeito todas as religiões, mas acho que a doutrina nos ajuda a ter esse esclarecimento. Que nós podemos, pelos pequenos passos, mudar.
Por exemplo, evangelho no lar, mesmo quem já faz, às vezes passa por momentos difíceis, às vezes não dá para fazer, esquece, mas é importante a gente retomar o evangelho no lar. Não está dando certo na segunda, tenta na terça, vai fazendo até que se regule, porque no nosso lar estão as nossas provas. Né? O nosso lar, enquanto espírito, é nosso primeiro compromisso espiritual. Que a gente vai estar ali unido com as pessoas que a gente tem familiaridade e com as pessoas que a gente vai ter que aprender a viver, a perdoar, através do laço sanguíneo, que só de olhar a gente já tem uma repulsa, e às vezes não é inimigo do passado, pessoal. Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho aquele familiar abençoado, né, que me tira do prumo, mas às vezes não é só um inimigo do passado. Às vezes as ideias são tão diferentes que causam uma energia diferente. Então, se você tem uma dificuldade com alguma pessoa, pode ser o modo de pensar, porque o pensamento gera energia. Então, se eu tenho uma pessoa que tem um pensamento muito diferente do meu, vai dar um conflito nas energias. E eu sabendo disso, eu posso aprender a lidar com o diferente, né? Aquele familiar me trouxe algum aprendizado, seja que seja para respeitar as diferenças, os pensamentos diferentes, a convivência, né? Porque enquanto não estiver, porque o ódio é o amor doente, como a gente aprende, né? Então, do mesmo jeito que o amor liga, o ódio também liga. Então, enquanto isso não se resolver, isso vai ter essa convivência. Não que a gente tem que ficar, gente, aguentando, não é isso que eu estou dizendo, né? Às vezes dá essa ilusão que a doutrina espírita tem que aguentar tudo para pagar. Não é isso. É a gente trazer para o nosso raciocínio o perdão, o convívio. E muitas vezes o perdão não precisa eu conviver com aquela pessoa. Mas se dentro do meu coração eu já não desejo mal, já é o começo da transformação do perdão, né? Se eu vejo que a pessoa está passando por um momento difícil, eu não estou conseguindo compreender, eu posso fazer uma prece, eu não estou conseguindo conversar com aquela pessoa pela diferença de pensamento, mas é da minha família, né? A gente, por mais que a gente tenha diferença, eu duvido que alguém vai querer um familiar passando por uma dificuldade, doente, por mais que a gente tenha diferença, não é? Então, se a gente não vai desejar o mal, então a gente tem diferenças de convivência. Se eu tenho dificuldade de conversar, eu posso colocar o nome da pessoa aqui na caixinha de vibrações da casa, eu posso mentalizar uma prece para a pessoa, né? Para ajudar a pessoa de alguma forma, mesmo que eu não esteja conseguindo conversar com ela por algum motivo. Então a gente pode colocar o nome da família nas orações, não é só para o desencarnado. Toda casa tem, né, a caixinha de vibrações para o encarnado, desencarnado. Né? Posso fazer as minhas preces. Então, de algum jeito, a doutrina também nos auxilia nisso, de como conviver. Estou dando exemplo da família, mas pode ser no trabalho, que a gente também convive com pessoas diferentes, a gente pode fazer uma prece, né? Para os vizinhos. Estava lembrando no primeiro horário do Chico mesmo. Ele não ia no médico sem fazer uma prece antes, pedindo para que aquele médico fosse incluído no melhor tratamento, do que ele estava precisando. A gente pode fazer isso também. A gente não está acertando um tratamento médico, o médico que nos auxilia. A gente pode pedir para Jesus, para a espiritualidade, iluminar uma segunda opinião que a gente precisa. A gente vai aquele dia no médico, aquele médico possa ser intuído no melhor tratamento para nós, ou nos encaminhar para um outro médico que de repente possa nos ajudar. Então, o recurso da prece, por exemplo, é um recurso que o próprio Jesus deu exemplo. Jesus, o espírito evoluído, vamos fazer analogia com a internet. Será que ele precisava fazer uma oração? Estava online ali com Deus, vamos dizer assim, não é? Mas ele deixou o exemplo da prece. Ele acordava antes dos apóstolos, ia orar, ia pedir esse esclarecimento para Deus, para a equipe espiritual, né, que o auxiliou nessa jornada, para essa caminhada. Então, quando Emmanuel traz espera em Deus, com esse verbo esperançar, é esse movimento interno nosso, enquanto espírito, para nos movimentarmos, né? Usar o recurso da prece. A gente está vindo aqui tomar um passe, quem está online, mentalizar que também vai ser auxiliado, vai fluidificar a água, né? Procurar o evangelho no lar, procurar colocar leituras edificantes, para que esses recursos cheguem até nós. Então, quando Emmanuel, nessa lição, ele nos lembra de Deus e de Jesus através dessas palavras, ele está fazendo o quê? Ele está lembrando para a gente buscar
levar o pensamento divino, que ele fala assim, vamos buscar o pensamento divino. É essa conexão com Deus, para que a gente possa abrir esse canal, para a gente ser auxiliado. Porque muitas vezes a gente está, como a gente conhece no espiritismo mentor, ou anjo da guarda, como a gente prefira chamar, está do nosso lado, nos intuindo, tentando nos dar aquele direcionamento e a gente não consegue captar. Ou porque a gente está muito preocupado, ou porque a gente está com a mente negativa, né? O tratamento mesmo, se eu venho na casa espírita não confiando no tratamento, será que eu vou ser auxiliado? Né? Será que alguém já pensou? Se eu não passar com aquele médium no passe, ou na entrada lá no passe da maca, será que é o médium? Vamos analisar assim, se eu não cair na maca que eu queria, será que é o médium? Porque nós somos intermediários, nós também fazemos tratamento, né, temos os nossos problemas, mas só o meio. Agora, se a pessoa deitar na maca ou sentar ali no banquinho na entrada confiando na cura, tem grandes chances. Porque ela está com o seu íntimo ali disposto a receber aquele tratamento, a sua mente já aberta para o tratamento daquele dia. E Deus é o médico, Jesus é o médico dos médicos e para Deus nada é impossível. Eu acredito que se for o merecimento da pessoa, se ela tiver a fé ali, ela vai receber aquele auxílio. Seja pelo médio A, pelo médio B, pelo médio C, porque está dentro dele aquilo, né? E a gente, como a gente já ouviu, se eu sentar naquele banquinho aqui da entrada, quem online não sabe, tem um passe de entrada, naquele banquinho, se eu sentar confiante, eu posso receber a cura ali. Porque eu estou sentando ali no banquinho, tomando um passe de entrada, confiando que Jesus vai me dar aquele direcionamento, aquela cura. Então não é a casa espírita, é claro que é um meio, né, que a gente se reúne, faz uma prece, auxilia. Mas lá no nosso dia a dia, onde estão as nossas provas, é esse pensamento divino, na minha interpretação, que Emmanuel está lembrando a gente aqui. Aí ele dá alguns exemplos. Uma planta frágil ali, às vezes muito mal cuidada, às vezes ela traz dentro dela as potencialidades dela se tornar uma árvore frondosa. Então ela traz a centelha divina dentro dela. Uma criança recém-nascida, como ele traz outro exemplo, tem uma aparentemente frágil, mas ele traz uma formação orgânica com a centelha divina. E ele pode crescer e comandar multidões. Então significa o quê? Que nós temos a centelha divina. Então, para a gente retomar esse pensamento divino que Emmanuel traz nessa lição, para nos reconectar com essa fonte, para a gente poder ter os recursos necessários para poder movimentar essa espera por Deus. E, para finalizar aqui, Emmanuel coloca uma coisa muito importante, que no momento das aflições, eu acho que é importante isso que Emmanuel coloca. Ele fala, se a gente não souber, se a gente estiver num momento difícil e não souber, manter a calma. Manter a calma e aguardar a intervenção divina. Acender a luz e espera por Deus. Olha que bonito que Emmanuel coloca, né? Que muitas vezes a gente precisa de calma. De calma e confiar na intervenção de Deus. Olha que bonito como a espiritualidade vê o plano de Deus, né? Então, no nosso entendimento, a gente não tem compreensão da grandeza de Deus. Mas a gente olhar para uma planta frágil, um recém-nascido, a gente vê que ali existe algo muito grandioso ali na centelha divina que não é do homem, concorda? Se alguém tem dúvida, porque a doutrina espírita faz a gente raciocinar, não é? A fé raciocinada, a gente acredita porque faz sentido. Então, se a gente olha um recém-nascido, como ele dá exemplo, que frágil, que consegue vencer, que cresce, tem algo além ali que o homem não fez. Então, Jesus nos reconectou, na minha opinião, que eu acho que essa é uma interpretação que ele coloca aqui, a Deus, ao nosso Pai. E mesmo que a gente não tenha tido um pai físico, né, que não teve presente, o fato de não ter o pai muitas vezes nos distancia de Deus com essa figura de pai. E a doutrina espírita vem também esclarecer isso, que a gente veja o nosso pai ali com a condição que ele teve de ajudar, de estar presente, ausente. E nos faz pensar, que eu já li no livro, não lembro o nome. Se a gente pensar, eu estou julgando o meu pai, mas se eu estivesse no lugar dele, eu tinha feito igual ou pior? Porque a gente não sabe as condições que os nossos pais passaram, né? As nossas gerações, os nossos pais e os nossos avós tiveram muitas dificuldades que a gente não tem hoje. Graças a Deus a gente não precisa mais matar o frango, né? Para
A gente vai lá no mercado, já compra ali limpinho, né? E as outras gerações que para comer um frango tinha que matar o frango, limpar, né? Quem não passou isso nas outras gerações? Então, eu estou dando um exemplo simples aqui, mas as dificuldades das outras gerações foram muito maiores. De não ter aquela flexibilidade de dizer que ama o filho, da proximidade. Então, que a gente não julgue os pais, né? E não deixe essa ausência ser a dificuldade que nos conecta a Deus como Pai, porque é o nosso Criador. Então, eu acredito que a doutrina tem esse papel de esclarecer, de nos ajudar a ir para frente, entender inclusive os nossos pais, né? Diante das dificuldades que eles tiveram, porque a gente não sabe, a gente não teve naquela situação. Mas uma coisa a gente pode agradecer ao pai e à mãe independente. Eles nos permitiram e nos receberam como filho. Independente se o pai e a mãe não estão ausente por algum motivo, eles nos aceitaram como espírito, por uma encarnação. E aceitar um filho como para uma encarnação é um desafio muito grande para o espírito, né? Então vamos agradecer os nossos pais, independente da situação, vamos agradecer a família que nós reencarnamos e essa oportunidade, né, de estarmos no corpo físico. Os nossos amigos espirituais também nos lembram que tem uma fila de irmãos esperando reencarnar. Então a gente está com essa oportunidade reencarnatória, então vamos recorrer a Jesus. E se a gente esquecer tudo aqui, lembrar do título da lição. Esperar em Deus, mas com esperança. Com essa esperança que nos motiva a sair do lugar. Graças a Deus e a Jesus. Eu vou passar aqui para a nossa irmã Denise, que ela vai fazer as vibrações aqui para a gente tomar o passe presencial. E quem estiver em casa conseguir também tomar o passe virtual. Vamos lá. Então, pessoal, agora eu convido a todos vocês a colocarem os seus melhores sentimentos em vibrações, vibrando nesse momento. Muito amor e muita paz a todo o universo. A todos os planetas e em especial nosso planeta Terra, vibrando força, fé e coragem a todos os nossos irmãos que se encontram em situação de vulnerabilidade, em especial nas guerras que ocorrem, passando fome, medo, frio. Desculpa. Vibremos, Senhor, amor e misericórdia a todos os dirigentes de todos os países desse orbe, para que possam olhar os seus governados com compaixão e misericórdia. Vibremos recuperação e cura a todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual, rogando em especial, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram presos a leitos de hospitais ou acamados em suas casas. Estendendo um pouco mais essa vibração, rogamos pela nossa irmã Renata, que está adoecida, pelo pai da nossa irmã Edinalva, que também está se submetendo a um cateterismo, para que eles possam alcançar a recuperação e cura. Vibremos nesse momento, Senhor, força, fé e coragem a todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas. Vibremos desejo de mudar e discernimento aos nossos irmãos que se encontram nas cadeias físicas e espirituais. Vibremos esperança, fé, amor, saúde e paz aos nossos irmãos que se encontram em asilos, em orfanatos, em casa de recuperação de dependentes químicos, em manicômios e também, Senhor, por todos aqueles que ainda não conseguiram sair dessa condição de dependência química e violência. Senhor, agora vibramos amor, paz, saúde, prosperidade, paciência, tolerância, indulgência e caridade a todos os nossos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. E vibramos, Senhor, pela unificação das religiões. Vibramos muito amor para a expansão do Evangelho de Jesus, por todas as caixinhas de oração
vibramos auxílio e com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos vibrando por nós mesmos. Saúde, recuperação da nossa condição física, moral, espiritual, de nossas dores, de nossas mazelas. E por fim, Senhor, rogamos, vibramos, deixamos uma vibração em aberto ao plano espiritual para que nossos benfeitores a usem aonde for mais necessário. Que assim seja. Graças a Deus. E nesse momento, Senhor, rogamos a espiritualidade amiga que aqui está presente na casa de todos nós, aqui da live, que possam estar fluidificando todas as águas, que onde houver, Senhor, um filete de água, ela possa estar sendo fluidificada, as caixas d'água, os reservatórios, que para quando nossos irmãos fizerem uso dessa água, possam receber tudo aquilo que necessitam, sempre dentro do merecimento de cada um. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos por tudo que recebemos no dia de hoje e rogamos, Senhor, possamos estar novamente aqui reunidos no próximo domingo para dar continuidade a tudo, ao tratamento, a tudo que recebemos. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus e a Jesus. Boa semana a todos da live.